A pandemia do novo coronavírus já contaminou pelo menos 5.900.000 pessoas no mundo inteiro e matou pelo menos 362 mil pessoas. Mais de 2.583.000 pacientes foram curados. Dos casos encerrados, 12% terminaram em morte. Nesta quinta-feira, o Brasil teve o maior número de casos novos num dia, 26.700, elevando o total para mais de 438.800 casos confirmados. Houve mais 1.156 mortes em 24 horas. O total de óbitos no Brasil subiu para 27.119. Os Estados Unidos passaram de 1.768.000 casos e as mortes chegaram a 103.330. O governador do estado de Washington, onde houve o primeiro caso no país, mas a situação foi controlada, Jay Inslee, pediu o afastamento do presidente Donald Trump por causa do fracasso no combate à pandemia. Pela primeira vez em 124 anos, a Maratona de Boston, uma das mais antigas do mundo, que já foi alvo de um atentado terrorista, foi cancelada. A Organização Mundial da Saúde destacou hoje que 24 países europeus tiveram 159.000 mortes a mais do que no mesmo período do ano passado, observando que uma parte significativa deste aumento se deve à Covid-19. O total de mortes pela pandemia na Europa está em 175.000. A Espanha superou o Reino Unido em número de mortes por habitante, numa projeção feita pelo jornal Financial Times, que estima o total de mortes, incluindo a subnotificação. A Espanha teve 923 mortes por milhão de habitantes, o Reino Unido 891 por milhão. As cidades mais atingidas pela Covid-19 ainda estão longe da chamada imunidade de rebanho, em que 60% da população desenvolveu anticorpos por ter contato com o vírus, e assim o vírus fica com menos pessoas vulneráveis para infectar. Em Nova York, quase 20% teriam anticorpos, em Londres 17%, em Madrid 11,3%, em Wuhan, na China, onde houve o primeiro surto, 10%. Boston tem 9,9%, e Estocolmo, na Suécia, que não adotou medidas de confinamento, apostando na imunidade de rebanho, está em apenas 7,3%. No Brasil, Manaus teria 11% das pessoas com anticorpos e São Paulo 6%. São Paulo tem o maior número de mortes no Brasil. A França entra na segunda fase do desconfinamento. O país registra mais de 186.000 casos confirmados e 28.662 mortes. É o quarto país em número de mortes, depois dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Itália. Não há mais nenhuma zona vermelha na França. Em 2 de junho acaba o limite de 100 quilômetros para movimentação de pessoas. Na próxima semana, os bares, restaurantes, colégios e a hotelaria, os campings, parques e jardins serão reabertos, com restrições na área de Paris, na Guiana Francesa, e em áreas de vigilância especial, as chamadas zonas laranja. O uso de máscara será obrigatório para os trabalhadores nos bares e restaurantes. O cardápio estará na internet. As escolas reabrirão progressivamente a partir de segunda-feira. Os turistas estrangeiros poderão voltar à França a partir de 15 de junho. Os cinemas abrem em 22 de junho. A distância mínima entre as pessoas será de 1 metro. As colônias de férias também voltam a funcionar no dia 22. As academias de ginástica e locais de prática de esportes reabrem no dia 2 de junho nas zonas verdes, onde a situação é melhor, e no dia 22 nas zonas laranjas. Em espaços públicos, continua o limite de que os grupos poderão ter no máximo 10 pessoas. Cerca de 70% da Espanha entram na fase 2 na segunda-feira, 1º de junho. A segunda etapa é a segunda etapa de volta à normalidade. Madrid e Barcelona, as duas maiores cidades do país, e outras regiões terão de esperar mais um pouco. As reuniões sociais poderão ter 15 pessoas. Os restaurantes podem abrir com limite do número de clientes para garantir a distância mínima de 2 metros. E acabam os horários para fazer atividade física ao ar livre, com exceção dos idosos, que continuarão tendo um horário especial. 45.000 pessoas entram na fase 3, quando serão flexibilizadas as medidas de distanciamento.
vai aumentar o número de pessoas em lojas e restaurantes. A Espanha tem quase 285 mil casos confirmados. É o quarto país em número de casos, depois dos Estados Unidos, do Brasil e da Rússia. E o quinto em número de mortes, 27.119, depois dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Itália e da França. O Brasil deve passar a Espanha em número de mortes, talvez já nesta sexta-feira. A Coreia do Sul, um dos países que controlou melhor a pandemia, registrou 79 casos novos num dia, o maior número em 50 dias, e decidiu fechar parques e jardins pelas próximas 2 semanas. Na Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi, que deu 4 horas para a população de 1.378 bilhões de habitantes se confinar no início de março, agora mudou de ideia com o colapso da economia. Há poucos dias alegou que o país precisa voltar a trabalhar. Nesta quinta-feira, a Índia teve 6.500 novos casos, elevando o total para o país tem 4.711 mortes, 165 mil casos. O Chile sofre com a contaminação por não ter imposto um confinamento total na capital, Santiago, e ter retomado as atividades antes da hora. Em 10 de abril, contrariando as autoridades médicas, o presidente conservador Sebastián Piñera anunciou a emissão de certificados de imunidade. O país tinha 529 casos e 9 mortes. Em 24 de abril, o Chile reabriu centros comerciais, embora 66% da população fossem contra. O governo passou a mensagem errada de que a situação estava sob controle. Nesta quinta-feira, o Chile teve pelo menos 4.564 casos novos, o total se aproxima de 87 mil, com 890 mortes. É o país com o maior número de casos por habitante na América Latina. Na região metropolitana de Santiago, que concentra 80% dos casos, 95% dos leitos de unidades de terapia intensiva estão ocupados. O desemprego no Chile chegou a 15,6%, é o maior em 35 anos, e o produto interno bruto deve recuar 4,5% neste ano. A vizinha Argentina, que faz um confinamento mais rigoroso, teve 769 casos novos nesta quinta-feira, passando para 14.700, com 508 mortes. Na África, o total de mortes subiu para 3.696 em mais de 124 mil casos confirmados. Na Austrália, a Igreja Católica reclamou que o governo permite que até 50 pessoas estejam num bar e apenas 10 pessoas numa igreja. Mais de 2.100.000 americanos pediram seguro-desemprego na semana passada, aumentando o total de demitidos desde a pandemia do novo coronavírus para 40.700.000. Um em cada 4 trabalhadores americanos perdeu o emprego. Na França, a fábrica de automóveis Renault deve anunciar o fechamento de 15 mil vagas de emprego, sendo 4.600 na França. 10% dos 1.200 projetos de investimento estrangeiro na França foram cancelados e 25% reduzidos ou adiados. O Brasil tem 12.800.000 desempregados. Ontem eu falei em 12 milhões, mas são 12.800.000. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada essencial a fazer na rua, e muito obrigado.